Você consegue imaginar um homem respeitado, de cargo elevado, apontando uma arma em via pública? Primeiro para um trabalhador comum e depois para um policial em serviço? E se eu te disser que, no fim dessa noite, nenhuma dessas atitudes trouxe consequências para ele? Mas quem evitou a tragédia acabou pagando o preço. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like. Histórias como essa mostram que nem sempre a justiça falha por falta de provas, mas por excesso de poder. E comenta aqui de onde você está assistindo, porque essa história poderia ter acontecido na sua cidade. Tudo começou em uma capital do Nordeste, numa noite aparentemente comum. Por volta das 9 horas, um homem conhecido nos círculos jurídicos da cidade, desembargador aposentado, figura influente e acostumada a ser obedecida, chegou a um bar-restaurante bastante frequentado para buscar uma encomenda. O local estava cheio, poucas vagas, rua parcialmente escura. Ao tentar estacionar, ele se desentendeu com um motoboy que aguardava pedido próximo ao meio-fio. A discussão começou com gestos, depois palavras mais duras. Até que o homem abriu a porta do carro e sacou uma arma de fogo. Não foi um aviso velado. Não foi um gesto discreto. A arma foi apontada diretamente para o motoboy. O clima mudou instantaneamente. O trabalhador recuou. Clientes se afastaram. Alguém gritou para chamar a polícia. Mesmo após o motoboy se afastar, o homem permaneceu exaltado. Entrou no estabelecimento, pediu bebida. Agia como se nada tivesse acontecido. Minutos depois, a viatura da polícia militar chegou. O sargento que desceu do carro era experiente. Percebeu logo que não se tratava de uma ocorrência simples. Ao tentar abordar e conversar, encontrou resistência. O homem falava alto, interrompia, exigia tratamento diferenciado. E então, num ato ainda mais grave, sacou novamente a arma, dessa vez apontando diretamente para o rosto do policial. A rua silenciou outra vez. 2 pessoas já haviam estado na mira daquela arma naquela noite, e naquele momento, tudo dependia da frieza de um único homem fardado para que ninguém morresse ali. Mas o sargento ainda não sabia que a maior ameaça daquela ocorrência não estava na arma à sua frente, e sim no peso do cargo que acabaria de ser revelado. A segunda viatura chegou poucos minutos depois. Dessa vez, quem assumiu a ocorrência foi um oficial de patente superior. Até aquele momento, o sargento havia conseguido evitar o pior. Quando teve uma arma apontada para o próprio rosto, manteve a calma. Falou firme, sem gritar. Controlou a cena. Em meio à tensão, talvez percebendo a gravidade do que havia feito, o próprio desembargador jogou a arma para dentro do carro. Foi ali que o sargento agiu com rapidez e técnica. Aproveitou o instante, se aproximou e apreendeu o armamento, retirando o risco imediato da ocorrência. A ameaça havia cessado. Ninguém mais estava sob a mira daquela arma. Quando o oficial chegou, o cenário estava controlado. E mais do que isso, a prova estava nas mãos do sargento. Ele apresentou o armamento, relatou de forma objetiva o que havia ocorrido. Arma apontada primeiro para um motoboy, depois para um policial em serviço, condutor visivelmente embriagado, risco real de morte em via pública. O oficial ouviu. Mas ao identificar quem era o envolvido, tudo mudou. Sem dizer uma palavra, o oficial marchou em direção ao desembargador. Postura rígida, passo firme. E então, diante de todos, prestou continência. Naquele gesto silencioso, a ocorrência mudou de rumo. Sem solicitar teste de alcoolemia, sem ouvir testemunhas, sem aprofundar os fatos, o oficial pegou a arma das mãos do sargento e devolveu ao desembargador. A mesma arma que minutos antes havia sido apontada para 2 pessoas diferentes. A mesma arma que justificara a atenção máxima daquela abordagem. Como se não bastasse, o oficial ainda perguntou em tom cordial se o desembargador desejava escolta policial até sua residência. O homem recusou, com um aceno confiante. Pouco depois, entrou no carro e foi embora. Sem condução, sem registro proporcional, sem qualquer consequência imediata. O sargento permaneceu parado, em silêncio. A prova havia sido ignorada. O risco havia sido relativizado. E a farda, naquela noite, tinha marchado não em defesa da lei,
mas do poder. E nos dias seguintes, ele entenderia que o preço de ter feito o certo ainda estava longe de ser pago. Nos dias seguintes, o sargento acreditou que o episódio seria esclarecido com calma. Havia testemunhas. Havia o histórico da ocorrência. Havia a própria arma envolvida. Mas a realidade veio de outra forma. Pouco tempo depois, ele foi chamado ao comando, não para prestar esclarecimentos técnicos, mas para ser informado da abertura de uma sindicância contra ele. A acusação era genérica: conduta inadequada, abordagem excessiva, desrespeito à autoridade. Nenhuma linha mencionava que uma arma havia sido apontada para seu rosto. Nenhuma palavra citava o estado de embriaguez do desembargador. Nenhuma referência ao motoboy ameaçado minutos antes. O relatório oficial já nascia torto. O sargento tentou explicar. Relatou novamente os fatos. Pediu que as testemunhas fossem ouvidas. Solicitou que o histórico da ocorrência fosse analisado com atenção. Mas tudo parecia decidido antes mesmo de começar. Enquanto isso, do outro lado da história, nada acontecia. Nenhuma investigação contra o desembargador. Nenhuma apuração sobre porte irresponsável de arma. Nenhuma menção pública ao episódio. O caso simplesmente desapareceu. Dentro da corporação, o sargento passou a sentir o peso invisível do isolamento. Olhares desviados, conversas interrompidas. O recado era claro: não se enfrenta quem está acima. A sindicância avançou rápido, sem profundidade, sem contraditório real. Ao final, veio a punição administrativa. Nada grave no papel, mas pesada na carreira. Uma mancha difícil de apagar. O homem que havia evitado uma tragédia passou a carregar o rótulo de problema. E o homem que apontou uma arma para 2 cidadãos seguiu sendo chamado de excelência. Naquela capital do Nordeste, a lei não foi quebrada oficialmente, mas foi dobrada, silenciosamente, até caber onde sempre coube, nas mãos de quem manda. A punição administrativa não veio com algemas. Não saiu nos jornais, não gerou nota oficial, mas mudou tudo. O sargento continuou trabalhando, mas já não era o mesmo. Foi retirado de funções operacionais. Deixou de chefiar equipes. Passou a ser visto como alguém difícil, que cria problema, que não sabe lidar com gente importante. Dentro da corporação, isso pesa. Promoções que estavam próximas foram congeladas. Convites para cursos simplesmente não vieram. O nome dele deixou de circular onde decisões são tomadas. Em casa, o impacto foi ainda maior. A esposa percebeu o silêncio diferente. O cansaço que não vinha do plantão, mas da frustração. Ele dormia mal, repassava a cena na cabeça. O momento em que poderia ter reagido diferente. Ou talvez, o momento em que fez exatamente o que era certo, e mesmo assim perdeu. Enquanto isso, o desembargador seguia sua vida normalmente. Frequentava restaurantes, eventos sociais. Era cumprimentado com respeito. Nenhuma consequência pública, nenhuma explicação à sociedade, nenhuma prestação de contas. O episódio virou apenas um comentário abafado nos corredores da polícia. Um aviso não dito para os mais novos. Escolha bem contra quem você vai agir. O sargento entendeu a mensagem tarde demais. Naquela noite, ele não perdeu apenas uma ocorrência. Perdeu a ilusão de que a farda sozinha garante justiça. Perdeu a certeza de que agir corretamente é sempre recompensado. E ganhou algo muito mais pesado. A consciência de que, em certos lugares, a lei não protege, ela escolhe. E o mais duro de aceitar é que essa escolha quase nunca favorece quem está na rua, fazendo o trabalho sujo, tentando evitar que uma arma dispare. Depois da punição administrativa, o sargento tentou continuar. Tentou agir como se nada tivesse acontecido. Tentou manter a postura firme. Tentou convencer a si mesmo de que era só mais uma fase difícil da carreira. Mas o corpo começou a responder antes da mente aceitar. As noites ficaram longas demais. O sono vinha em pedaços curtos, interrompido sempre pela mesma cena. A arma apontada para o rosto, o risco real de morte e a sensação de abandono quando tudo foi invertido. Durante o serviço, passou a sentir algo que nunca havia sentido antes. Hipervigilância constante. Coração acelerado sem motivo. Mãos trêmulas em situações banais. Não era medo de criminoso, era medo de estar sozinho
quando mais precisasse. Colegas próximos perceberam a mudança. O homem firme, equilibrado, respeitado por subordinados e superiores, agora estava silencioso demais. Por orientação médica, veio o afastamento. O laudo foi claro: abalo psicológico decorrente de estresse extremo em serviço. Para quem sempre acreditou que aguentar calado era parte da farda, aquilo doeu mais do que qualquer punição. Afastado das ruas, o sargento passou a revisitar a própria história. Anos de serviço exemplar. Ocorrências resolvidas sem violência. Situações críticas, conduzidas com técnica e humanidade. Nenhuma mancha real na carreira. Até aquela noite. A noite em que ele fez exatamente o que se espera de um policial. Protegeu vidas, evitou um disparo, controlou a situação. E foi punido por isso. Enquanto o sargento lidava com medicamentos, terapia e silêncio, o desembargador seguiu intocado. Nenhuma investigação, nenhuma responsabilização, nenhuma nota pública. A arma apontada para 2 cidadãos virou apenas uma memória incômoda, mas só para quem estava do lado mais fraco da hierarquia. Essa história não é sobre ódio à polícia, muito menos sobre atacar instituições. Ela é sobre algo mais profundo. O que acontece quando o sistema falha, justamente com quem o sustenta? Quando o profissional exemplar aprende, da forma mais dura possível, que fazer o certo nem sempre significa ser protegido. Que a justiça, às vezes, não erra por ignorância, mas por conveniência. E talvez a pergunta que fique não seja quem estava certo ou errado naquela noite, mas sim, quantos outros policiais, anônimos, já adoeceram em silêncio por terem feito exatamente o que a sociedade espera deles? Se essa história te fez refletir, olha com atenção para a tela final que aparece agora. Tem um vídeo recomendado ali que conversa diretamente com esse caso e uma playlist completa com histórias reais que mostram os bastidores da farda, aquilo que quase nunca aparece nas manchetes. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Porque enquanto existir poder sem consequência, histórias como essa continuarão acontecendo, longe dos holofotes, mas muito perto de quem vive a realidade da rua.